Fala pessoal, seja mais bem-vindo a mais um episódio do nosso Jucast. Hoje ele tá super especial porque as donas desse podcast estão aqui hoje nessa edição especial. Né, hoje tá diferente aqui o negócio, viu, Moisés? Hoje o negócio vai pegar, viu? Que não tem negócio de enganação não mais. Tem não. Aqui a gente... Porque o que é que acontece, né? Cada programa a gente recebe os convidados e a gente fica naquela, né? Dá uma performada, né? Mostra ali alguma coisa, só que a gente não tem como mostrar nada não. Aqui a gente tem que revelar o que é, porque então vai ficar ruim pra gente. Hoje a gente tá aqui com as nossas... Esposas. Né? Tô aqui com a minha queridíssima Rebeca. Uau, Rebeca, seja bem-vinda. Eu tô aqui com a minha queridíssima Tamires. Seja muito bem-vinda, meu amor. Muito obrigada, pessoal. Vocês sabem, né, que vocês tinham moral até esse episódio, né? Começou, mas eu te avisei que a gente pensasse muito bem antes de trazer ele. Porque agora vai ser revelado tudo. Rafa. A mulher é uma das patrocinadoras. Ai, é verdade. Ela é a dona da Dona Banana, meu amigo. Seja muito bem-vinda, Rebeca. Pelo amor de Deus, você é dona desse negócio aqui, minha amiga. Muito obrigada. Gente, hoje no podcast, no DuCast, você vai ouvir um bate-papo muito especial nessa edição do Dia dos Namorados. Olha, eu fiquei até nervoso. Edição do Dia dos Namorados. E hoje a gente resolveu trazer as nossas esposas. Isso. A Tamires, a minha, e a Rebeca, a esposa do Moisés. E acho que a gente pode deixar ela se apresentar, né, Moisés? Vamos deixar ela se apresentar. Amor, se apresente aí. Bom, eu sou a Rebeca, sou casada com o Moisés há 4 anos. Isso. Né? A gente tem uma filha, a Olivia. A Olivia tem 2 anos. Sou arquiteta de formação, mas hoje sou empreendedora, né? Tô aqui na Dona Banana, à frente da Dona Banana, trabalhando aí para poder crescer essa marca. Show. Coisa boa. Estamos aqui com ela também. Linda, maravilhosa, minha esposa. Gostou? Que eu tô dando aqui uma valorizada. Aprendam desde já. Tamires, se apresenta pra gente, meu amor, e pra nossa audiência. Olá, pessoal. Estamos aí muito felizes em estar aqui no DuCast. Meu nome é Tamires, sou casada com o Rafael. Estamos juntos desde 2012. Pelo amor de Deus. Casados, né? 10 anos de casado. Mas de namoro, será que você sabe? Desde 2002. Eita, pau. 10 anos de Muita namoro. história. 21 anos. É muita história. 20 não. 2002 é 20. É. 2002. É isso. É verdade. Esse bilhete é verdade. E sou mãe da Estezinha, que tem 2 anos, completou agora em março. Em maio. Em maio, 7 de maio. Meu Deus, em maio, dia 7 de maio. Eu sou o rapaz das datas, eu sou o rapaz da sensibilidade naquela casa. Eu sou péssima de data, a verdade é essa. Ele que sempre lembra, ele é o romântico da relação, mas aqui a gente se entende, né, amor? Com certeza. Lá em casa também, Rafa. Sei eu que lembro da É data. tu que lembra, né? Mas é por isso que a gente se lembro, dá tão né? bem, Moisés. Né, A gente se amor, né? entende um ao outro. A verdade é essa. Rafa, Eu noto que a Rebeca fica em cima. A Rebeca é durona marca contigo. colado, Rafa. Não, se a gente for falar do primeiro dia dos namorados. Ixi, gente, vão ter revelações bombásticas aqui que você nunca ouviu sobre Moisés e Rebeca e Rafael e Tamires. Vocês vão ouvir hoje aqui no DuCast. Hein, Moisés? Eu não lembro não do primeiro dia dos namorados. Olha aí, E ó. tu não era os homens da data aí? Ixi, não era o bichão que sabia de tudo? Eu lembro. Rapaz. Ela foi um jantar japonês. Ela. Foi. Uau. Foi sushi. Foi? E ela faz sushi ainda. Não. Ela fez um jantar japonês. Ela preparou o jantar. Entendi. E nosso primeiro dia dos namorados, você lembra, Tamires? Eu nem lembro, faz tanto tempo, né? A gente tava da escola, né? Estávamos Oh, meu Deus do céu. estudando. Tira as crianças da sala, porque o bicho vai pegar aqui. Gente, mas a gente abriu uma caixinha de perguntas no nosso Instagram, no DuCastBR. É isso, mas é no Instagram. Isso. @DuCastBR. Se você não segue nosso Instagram, segue agora. A edição vai deixar aí pra gente. E deixamos algumas perguntas lá. E de tantas perguntas, escolhemos algumas para jogarmos à mesa e batermos esse papo incrível, que eu já tô aqui com muitas expectativas. Eu pensei que eu ia estar comendo Dona Banana aqui, mas tudo bem. Hoje é segunda-feira. Não, hoje O é dia da gravação é segunda-feira, tá segunda, fechado. então é o dia de folga da Dona Banana. Não é isso? Isso. Bora pra cima aqui? Vamos. Ó, eu vou fazer a pergunta, tá? Pra gente ficar bem dinâmico, bem bonitinho aqui como casal, sem confusão, por favor. Entendeu? Sem também entregar muita coisa. Tá bom? Não precisa Vocês acham? contar as coisas, Ai, não, entendeu? então, Vocês acham Mas tá bom, que se com quiser falar, essas pode falar. caras aqui
aqui tem confusão? Não tem não, aqui é paz. Essa daqui a gente pode perceber que tem. A tua parece que não tem, mas tem. Entendeu? Pelo contrário. Gente, deixa eu lançar aqui a primeira pergunta que vocês mandaram, tá? E eu quero que você já comece a curtir esse vídeo, encaminhar, já se inscreve nesse canal. Se você não é inscrito no DuCast, pelo amor de Deus, você tá esperando o quê? A gente fala sobre empreendedorismo, relevância, propósito, e hoje a gente tá falando sobre relacionamento também. E é bom, Rafa. Mas é isso aí, tá tudo envolvido também. Tá tudo encaixado. Tá tudo encaixado. Deixa eu fazer aqui a primeira pergunta que a gente Manda. recebeu lá no nosso Instagram, tá? E eu já vou começar assim, já que a gente tá falando de Dia dos Namorados e tudo, então vamos envolver tudo, tá? Eu já quero lançar essa. Hoje em dia, quais os sinais essenciais para saber se você está em uma relação saudável? Presta atenção nisso daqui, tá? É forte, Presta atenção, Brasil. isso aqui é forte, né? Num tempo que a gente vive hoje, onde as pessoas falam sobre relacionamentos abusivos, onde as pessoas falam sobre decepções que vivem em relacionamentos, onde muita coisa vem à tona facilmente, até por conta da internet, Sim. né? Como é que a gente pode ajudar hoje o pessoal que está aí do outro lado a entender se ela está vivendo um relacionamento na essência, um relacionamento saudável ou não? Eu queria passar essa bola para a Rebeca logo de cara para poder ela desenrolar isso aí, que eu já vi ela falando sobre essas coisas. Eu acho, Rafa, que todo relacionamento começa primeiramente com o indivíduo. Começa em você. Então, a primeira coisa para poder você saber, você se proteger de um relacionamento que não seja saudável, você tem que ser uma pessoa com o coração resguardado. Você tem que ser uma pessoa boa para poder estar num relacionamento saudável. Então, a primeira coisa é isso. Quando a gente vai se relacionar, né, Thames, a gente tem que saber com quem a gente vai se envolver. Então, você tem que buscar essa pessoa. Não adianta nada você querer buscar alguém, buscar um relacionamento bom, excelente, se você não é essa pessoa, se você não tá pronto para isso, né? Então, primeiramente, você tem que trabalhar em você mesmo para poder você ser uma boa companhia, tanto para você, porque a melhor coisa que existe no mundo é você ser uma boa companhia para você, quanto para poder você estar no relacionamento. Então, diante disso, daí que você entrou num relacionamento para poder você saber que se aquele relacionamento é realmente bom para você, existem sinais. No sentido de você saber se você tá bem, se você tá feliz, se aquilo ali te traz paz. Todo relacionamento tem que trazer paz, né? Uau, todo relacionamento você tem que ser feliz sendo quem você é. Se você tá num local em que as pessoas, que a pessoa que namora com você, que é casada, porque isso também, infelizmente, acontece dentro do casamento também, né? Se a pessoa não aceita você como você é, isso é um sinal de que você não tá dentro de um relacionamento saudável. Ou a pessoa cobra pra poder você ser aquilo que você não é. Né? Lógico que todos nós estamos em evolução, todos nós estamos trabalhando para poder ser pessoas melhores, né? Mas se aquela pessoa não aceita o seu tempo de você aprender, significa que ela tá te colocando num local que não tá sendo realmente saudável, tá sendo realmente doentio. E fora outros fatores que também vão influenciar, né? Além da pessoa não permitir você ser quem você é, também tem mais situações como o ciúmes abusivo, né? No caso da pessoa que não confiar em você, eu acho que todo relacionamento é baseado em confiança. Verdade. A gente tem que confiar, né? Por exemplo, a gente tá aqui num local em que eu tenho um relacionamento com Moisés, mas eu aceitei estar aqui porque eu tenho confiança em vocês, né? Então, qualquer relacionamento é baseado em confiança. Você tem que saber a quem você está entregando seu coração, a quem você está entregando sua vida, né? Porque todo relacionamento é isso. Você vai gastar o seu tempo, você vai gastar, né, a sua vida. Então, é importante você ter confiança. Se você está vivendo com uma pessoa em que ela quer saber todo passo que você dá e não acredita que você, eu fiz isso ou aquilo, então é porque realmente não é um local saudável para poder você estar. Eita. É Controle forte, excessivo, viu? né? E algo bem interessante também é se a gente não estar bem, como é que a gente vai entrar em um relacionamento? Então, assim, a gente precisa estar curado, a gente precisa saber da nossa identidade, a gente precisa saber quem nós somos de fato pra gente entrar num relacionamento. Porque relacionamento é troca. O que é que eu vou estar dando pra outra pessoa? O que é que aquela pessoa vai estar me dando? E relacionamento é crescimento. Se a gente não estiver disposto a ceder, a abrir mão de alguma coisa, você abre mão de outra coisa,
Vamos construir isso juntos. Se você não estiver bem, é um conselho, não entre em relacionamentos. É verdade. Porque a tendência é piorar. Imagina aí 2 pessoas, 2 criações completamente diferentes, ambientes diferentes, entrando no relacionamento. Então, assim, a gente precisa estar bem com a gente precisa se amar primeiro. A gente precisa estar bem mentalmente, estar bem emocionalmente, pra gente entregar o nosso melhor. Eu ouvi uma coisa uma vez que eu achei muito propício assim, para relacionamento. E parece que só para casamento, mas não, eu acredito que quando a gente fala em relacionamento, quando a gente fala nesse envolvimento um com o outro, sempre vai ter ou crescimento ou vai ter uma destruição. Sim. Nunca vai ter esse negócio neutro, não. Ou vai construir ou vai destruir algo, né? E eu achei muito legal porque às vezes a pessoa pensa, né? Aquela história que a gente já ouviu falar várias vezes, né? Eu vou encontrar a minha cara metade. Vou encontrar a minha banda da laranja, né? O meu par O perfeito. meu par Perfeito. e tudo. Só que, na verdade, se a pessoa ela for metade, meu amigo, ela precisa ser inteira para poder ela se conectar com alguém que seja inteiro também. Porque, Exatamente. então, em algum momento vai ter perdas ali. Em algum momento vai ter uma destruição ali, emocional, psicológica, seja como for, né? E pegando a pergunta, a Rebeca falou aí sobre ter confiança e é muito legal isso. Mas a Rebeca já foi ciumenta ou tu já foi ciumento no início do relacionamento? O povo quer saber. A Rebeca não, mas já tive ciúme. Já. Eita. Mas é de leve, foi tranquilo. né? É só saber onde é que tá. Volta aqui, ó. Nada de muita marcação colada. Não, né, Foi Moisés? de leve. Entendi. Foi, irmão, foi de leve. Eu acho. no meu namoro eu Foi? já fui um pouquinho ciumento já. Rebeca, foi de leve mesmo? De leve, justamente por isso, porque é isso que eu passo pro Moisés. Sempre, Moisés, olha pra mim, com quem você tá se relacionando? Então, sabendo que eu sou essa pessoa, não faz sentido você ter ciúmes de mim, entendeu? Porque eu tenho o meu lugar de respeito. Legal. Então, não adianta, não vai haver outra pessoa, não vai haver outro homem que eu vou olhar. Meus olhos são totalmente ligados pra ele, porque eu me dou a respeito. Muito bom. E pegando o gancho da palavra que a Rebeca falou, respeito, né? Respeito é a base de tudo. Quando se perde, é porque acabou. Acabou o relacionamento. Então, aqui vale pra namoro, casamento, amizade, vale pra todo tipo de relacionamento. Quando se perde respeito, aí, meu filho, perdeu tudo. Acabou tudo, né? E relacionamentos são muito importantes para nossa vida, né? Nossa vida é determinada por relacionamentos, por lugares, né, onde a gente tá. Então, a gente tá falando aqui de Dia dos Namorados, a gente tá falando de relacionamento amoroso, mas a gente também tem que olhar para os nossos relacionamentos enquanto família, enquanto amizade, tudo, né? A gente tem que saber aonde essas pessoas vão nos levar. E dentro de um relacionamento amoroso, como você estava falando, Rafa, eu acho que todo relacionamento, principalmente casamento, ele é potência. Ele potencializa você. Bom. Que essa potência realmente pode lhe destruir, como você falou, ou lhe colocar pra frente. Então, todo relacionamento... Casamento é a coisa mais abençoada por Deus que pode existir. A gente tem testemunhos maravilhosos, tanto na nossa vida quanto de pessoas que a gente acompanha, como o casamento potencializa algo. Então, a gente tem que saber se você era uma coisa antes... Pode ter certeza, dentro do casamento você vai ser potencializado nisso, né? Então... Aí que tá o problema ou a solução, né? Exatamente, por isso que a gente tem que ser primeiro, né? A gente tem que ser maduro o suficiente, a gente tem que ter respeito por si para poder a gente ter respeito pelo outro, né? Como diz a palavra, né? A gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. Se a gente não consegue nos amar, como a gente não consegue nos colocar em prumo e eixo, a gente não vai conseguir colocar ninguém, né? Gente, e é interessante porque falando de relacionamento saudável, né? Falando de ciúme, essa percepção é até engraçada, porque às vezes o ciúme pode ser algo doentio da pessoa, né? E isso daí é algo totalmente negativo. Mas também pode ser em relação ao posicionamento da outra pessoa, né? Às vezes o culpado do ciúme não é só a pessoa em si, mas às vezes o posicionamento da outra pessoa que é objeto do ciúme, também faz toda a diferença, né? Porque aí se juntar uma pessoa insegura, Sim. com algum problema, com uma pessoa que, de alguma forma, pelo posicionamento dela, dá motivos para esse ciúme existir, acabou. Aquilo ali, o relacionamento vai por água abaixo e se perde naquilo que poderia crescer e se desenvolver tanto, não é isso?
É uma atitude tão infantil, mas é tão verdadeiro, isso é tão recorrente, isso no sentido de que verdadeiramente existe pessoas que provocam os ciúmes, né? Mas só que é algo tão imaturo de alguém, você querer provocar uma situação. Imagina, eu tô aqui na paz no meu relacionamento, só que aí eu vou chegar num local e aí eu vou me comportar de um jeito para poder meu marido sentir ciúme de mim. Isso é totalmente infantil, né? É totalmente imaduro, trazer insegurança para outra pessoa. Acho que, como eu falei, se casamento é potência, a gente tem que pegar aquela pessoa que a gente tá junto, o relacionamento é potência, e explorar o melhor. Nós não somos perfeitos. Você casa vira perfeito? Pelo contrário. Pelo contrário, os defeitos também vão ser potencializados, mas o segredo é a gente explorar o que é de melhor das pessoas, né? Com certeza. E também com relação ao ciúme, né? Imaturidade e também a pessoa, ela não se ama. Porque se ela se ama mesmo, assim, de verdade, ela jamais vai querer provocar algo dentro do relacionamento. Porque, na verdade, quando a gente fala disso, é mais para destruir uma relação do que para potencializar. Sim. Então, assim, a gente precisa se amar para entrar bem no relacionamento. A gente precisa estar bem, a gente precisa estar alegre, a gente precisa estar feliz, a gente precisa estar posicionado pra gente entrar no relacionamento. E isso não é só relacionamento amoroso, mas de amizade também. Relacionamentos no nosso dia a dia como um todo. A gente precisa estar bem para oferecer o nosso melhor para quem tá perto da gente. E Tami, só pegando o gancho, né? Que a gente vai trazer outra pergunta. A questão que você falou, né? De continuar amando, continuar alegre, continuar se amando, né? E sempre tá nessa continuar. Então, como é que a gente faz para continuar namorados, mesmo depois de estar casado? Gente, é incrível, né? Quando a gente tá namorando, a gente faz coisas, entre aspas, bobas, mas que faz total sentido para a construção de um relacionamento. A gente lembra das datas, a gente tem um momento a sós, vai jantar, vai passear, faz uma viagem. E essas coisas também, elas precisam ser feitas dentro de um relacionamento de casamento. Elas precisam ser feitas em família. E isso jamais pode se perder. Sim. Porque essa é a chama que vai manter vivo o amor. São as pequenas lembranças, são as coisas... É uma carta que a gente faz. São os detalhes que fazem total diferença no relacionamento. Eu lembro que quando a gente começou a namorar, meu Deus, eu escrevia livros pro Rafael. O Rafael escrevia livros pra mim. Eu devia ter... Eu tenho essas cartas, né? Mas eu quero ver no Instagram. Eu quero ver o post. Então, eu vou postar no meu Instagram. Quantas declarações a gente fazia ali um pro outro. Verdade. A gente não sabia nem se a gente ia casar. Eu sabia. Mas, tu sabia? Eu queria. Passar 10 anos pra ter a confirmação, mas... Mas assim, com 15 anos eu já tinha certeza que você era a mulher da minha vida. Ô, coisa boa. São os detalhes que fazem a diferença. E quando a gente vai deixando isso de escanteio, quando isso se torna, não, isso é besteira. Quando a gente vai ver, passa tantas coisas que são besteiras, mas são importantíssimas pra gente manter um relacionamento bem, um relacionamento saudável. Eu acredito que muitas pessoas hoje, elas desejam ter um relacionamento saudável. Todo mundo. Quem é que quer ter um relacionamento frustrado? Ninguém. Ninguém quer. Ninguém quer. Todo mundo quer ter um relacionamento saudável. Então, cultive as pequenas coisas. Cultive os detalhes. São as datas. Qual é a linguagem do amor daquela pessoa que você tá? Qual a do Rafa? Ai, meu Deus. O Rafael, acho que todas. Tato, é o toque, é presente, a linguagem é Tamires. A linguagem sou eu, tá perto dele o tempo todo. É a minha linguagem de amor, bebê. Ei, mas é engraçado essa questão do namoro, né? Do casamento, se manter namorando. E eu fico pensando também... Quando tu fez a pergunta, até me começou a falar, eu fico pensando sobre a questão das estações também, né? Porque às vezes, o que é que acontece muito? Quem tá namorando, às vezes quer viver como casado. Sim. E quem tá casado, às vezes quer viver como namoro. Ou às vezes não quer viver mais como namoro também. E acaba tendo uma confusão de estações. Sim. E nada melhor, pegando o início aqui que a gente começou sobre relacionamento saudável, nada melhor do que a gente procurar viver todas as estações
da forma certa, da forma correta, da forma que potencialize os princípios, potencialize um ao outro, né? E essa questão de você... Eu estava pensando nos detalhes, né? Para você que é casado, você casada aí com seu marido, com a sua esposa, você tem que prestar atenção nos detalhes, naquilo que fez você conquistar, né? Sim. Porque para conquistar você fez tanta coisa, você se esforçou tanto, você correu atrás e você, meu amigo... Com certeza você deu o seu melhor. Você deu o seu melhor, pagou um preço alto para depois ficar levando o negócio meia boca, ficar levando o negócio de qualquer jeito, e aí depois reclama das consequências que acaba colhendo, porque tudo é plantação na vida, né? Tudo é plantação. Quando você planta, você vai colher, né? E eu acredito que ter um olhar para os detalhes, continuar tendo esse olhar, continuar tendo essas percepções do que a pessoa, do que o outro quer, do que a outra quer, do que o outro se preocupa, e você se preocupar com aquilo também, é o que de fato vai fazer toda a diferença. São os detalhes. São os detalhes. Por exemplo, início de namoro é aquela paixão. Bom dia, meu boa tarde, amorzinho boa pra cá, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que você tá, meu lindo? Almoçou? Aí depois o relacionamento vai passando, passa anos, aí você casa e depois você chega dentro de casa, depois de um dia longo de trabalho, muitas vezes estressante, você não conversa com seu marido, você não conversa com a sua esposa e é o mínimo você perguntar, como foi o seu dia? Deu tudo certo? Sim. São essas pequenas coisas que fazem a diferença na construção de um relacionamento. Quando a gente tá no início de namoro, é agarrado, mão pra cá, mão pra lá e só... Tem que ter até cuidado, né? Só pra deixar claro, Tamires, que a gente tá falando, né? Tem cuidado com a mão. Eu tô falando, mão assim, mão né? assim, ó, de A gente você não tá andar incentivando juntos. você que namora, você ficar fazendo o que não deve fazer. Presta atenção. Calma. É você pegar na mão no shopping, você tá passeando, você numa viagem e às vezes o tempo vai passando e você não pega mais na mão, você não dá um abraço, você não manda uma mensagem ali no meio do dia. E isso são os detalhes que fazem a diferença no relacionamento. São os detalhes que mantêm viva a chama aquecida. É aquela... É o a gente vai ter que encerrar bate-papo, logo esse é a podcast. amizade. A amizade faz diferença no casamento. Faz, Se você total. não for amigo do seu companheiro, do seu esposo, da sua esposa, meu Deus, você tá... como é que se diz? Construindo um fracasso pro seu relacionamento. realmente Se você não destruindo, tem né? um diálogo... Sim. Você tá destruindo ali o seu relacionamento. E quando chega lá na frente, acontece algo e você faz a pergunta, meu Deus, o que foi que eu fiz de errado? São os pequenos detalhes. Verdade. Muito bom. E depois que tem filho, Rebeca, dá pra continuar sendo namoradinho também? Como é? Como é que funciona? Eu acho que o segredo realmente são detalhes e também ser intencional. Porque na realidade como a gente se apresenta, quem é Rebeca? Rebeca é a esposa do Moisés, mãe da Olivia, ou seja, a gente tem várias atividades na nossa vida para poder a gente dar conta, vários papéis para poder a gente dar conta, e realmente não dá para poder você ser só uma coisa, mas também você não pode se permitir ficar o tempo focado no... a gente tem filhas de 2 anos, então essa idade demanda muita atenção. Então é lógico que a gente acaba dando mais atenção, mas a gente tem que ser intencional. Por exemplo, esse final de semana mesmo, a gente se permitiu ter um Vale Night, no sentido de que a gente pediu ajuda de alguém da nossa rede de apoio, né? Alguém para poder ficar com a Olivia, e a gente foi ficar nós dois sozinhos, fazer programa de casal. Num determinado momento, quando a gente começou, e aí, faz o quê? Faz o quê? Deu branco. Faz o quê aqui, né? Mas é justamente isso, lembrar como era, né? Lembrar como é esse relacionamento, e quando a gente não tem trilhões de funções para poder dar conta, porque realmente tem as metas da empresa para bater, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e a gente acaba se perdendo, mas a gente não pode se perder, porque da mesma forma como não somos só empresários, ou como não somos só mãe, como a gente também tem que ser esposa e tem que focar no que realmente é importante, porque um relacionamento é importante, como a Thames falou, hoje pode ser que dá certo, você
ficar um pouquinho sem prestar atenção no seu marido e tal. Mas e se isso fosse repetindo durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí começa a ter a crise e você não sabe o que foi que aconteceu. O que foi? Você se perdeu no momento em outros papéis e esqueceu o papel que é estar casada, né? O papel de estar namorando. Mas com o molho verde desse aqui não tem como, entendeu? Eita. Foram os olhos que conquistaram. Gostei, viu? Mas é desse jeito. Rapaz, Foram os olhos. Ela ataca, né? Ela ataca, né? É verdade. Mas é isso mesmo, a gente tem que Rafa, você paquerar. Por que não? Eu paquero com meu marido. Eu tô aqui de boa fazendo alguma Você, coisa. há quanto tempo, minha amiga, você não paquera com seu marido, né? Hein, meu irmão? Você não paquera com sua esposa. Eu também, meu amigo, eu não vou nem falar, posso falar muito, né? Mas eu sou uma pessoa assim que eu tô sempre ali dizendo, eu tô aqui. O Rafael é intencional aqui. de manhã, de Eu tô tarde, aqui. de noite. Eu tô aqui. Porque já a gente vai falar sobre algo aqui, acho que a gente já pode entrar também, né? Eu tava conversando outro dia com um amigo e eles estavam decidindo se a esposa... Estava esperando uma resposta que a esposa iria trabalhar na mesma empresa que ele trabalha. E aí eu fiz uma brincadeira sobre trabalharem ali no mesmo ambiente, passarem um dia juntos no trabalho, e depois à noite estar em casa e acordar junto, ir pro trabalho junto. E ele disse assim, meu Deus do céu, não sei como é que vai ser isso. E aí eu olhei e disse assim, rapaz, no meu caso, até agora tem dado certo, porque acaba que eu e a Tamires, a gente trabalha juntos, né? Aqui vocês têm algumas coisas que vocês trabalham juntos e tudo também, mas a pergunta essa questão de trabalhar junto, né? Eu quero lançar isso aqui porque às vezes é até um tabu. Tem gente que é um desespero trabalhar junto, estar junto com a esposa o dia inteiro, depois ir para casa, depois separar o que é a esposa, o que é a sócia, o que é a colega de trabalho e como é que coloca tudo isso ali junto, dá confusão e aí se brigar em relação ao trabalho, quando chega em casa de noite, ou se o escritório for em casa, aí que o problema é grande, né? Como é que resolve isso? Como é que administra tudo isso? Como é que é trabalhar junto, empreender junto como casal? Como é que faz pra separar essas coisas? E eu quero já jogar essa bola aqui pra gente. Tu tava falando, eu tava lembrando da gente no início, né? Eu e a Rebeca, a gente lidando o início da Dona... Fala mais um pouquinho. O início da Dona Banana, por favor, né? Que vocês têm os olhos bonitos também, mas a sua voz também é boa. No início da Dona Banana, foi muito fight, mano. Foi muita briga. Eu notei que quando eu comecei a falar do assunto, a Rebeca foi fazendo assim, ó. Brincadeira. Não, porque é testemunho. Então, no início da Dona Banana, pra gente foi desafiador, né? Eu sou controlador, muito, né? Sou perfeccionista também, a Beca também é um pouco. E, bicho, tinha hora que dava choque, né? Não era, amor? Deixa eu explicar como é que aconteceu o início da Dona Banana. Defina esse choque. Ela vai explicar melhor. As mulheres ficam com os detalhes. Imagine, uma criança de 6 meses em casa, certo? Ou seja, muita coisa para poder dar conta. Moisés dentro de um cargo na empresa que ele trabalha que exigia muito dele. E aí o que aconteceu? Pandemia. Todo mundo se fechou no lockdown. Então, todo mundo estava cheio de dúvidas, sem saber como é que ia funcionar tudo isso. Ou seja, existe uma carga emocional muito grande diante de tudo isso. Imagine uma criança de 6 meses, uma pressão de trabalho e ainda a pressão que a gente teve diante da pandemia. E a gente teve a brilhante ideia de abrir uma empresa. Do nada. Vamos abrir uma empresa. Tá tudo tranquilo mesmo. Na realidade, como eu estava fora do mercado de trabalho, né, a gente pensou, disse, não, a gente precisa de uma renda extra, e aí a gente abriu uma empresa. Então, existia uma carga emocional muito grande ali. Então, acabou que a gente realmente se discutia a respeito de qualquer coisa, né? A gente teve que... Renda extra, para quem faz renda extra, as pessoas pensam que é vou fazer uma renda extra, mas renda extra significa trabalho extra também. Então, a gente estava dentro de casa tendo que fazer doces e tudo mais. Então, existia... Ou seja, tinha muita coisa para poder lidar. A gente fazia as embalagens, a gente fazia os doces, a gente fazia tudo. Então, a casa ficava meio em desordem e tudo mais. Ou seja, a gente começou a discutir sobre besteiras. Assim como os detalhes importam para poder a gente levar um relacionamento, para poder a gente destruir também importa. Então, acabava que o chão que gerava um problema.
Então, a gente começava a discutir por muita coisa, porque a gente precisava colocar nas redes sociais, a gente precisava produzir, a gente precisava fazer muita coisa. Como é que a gente conseguiu resolver? Quando a gente estabeleceu o que cada um faz. Eu acho que o segredo... Os papéis, né? O segredo para poder fazer dar certo uma sociedade, não importa, inclusive com sendo casado com o seu sócio, é justamente você definir muito bem os papéis. Senão, acaba que como Moisés falou, Moisés é controlador. Então, acabava que ele queria ir à frente do que era da minha responsabilidade e ali gerava choque. Então, no momento que eu disse assim, Moisés, eu não me meto aqui, você não se mete aqui. Pronto, tá decidido, é desse jeito. E hoje a gente consegue dar muito bem. Por quê? Porque eu sou 100% focada naquilo que eu sei fazer de melhor. E ele também, 100% focado naquilo que ele pode fazer de melhor. Então, acaba que a gente não toma o espaço de um do outro, né? Isso Inclusive, foi até uma vamos conversa. anotar aqui, vamos anotar para poder a gente colocar em prática a atitude dos nossos amigos. Tudo, não, mas isso, na verdade, que a Rebeca falou, foi um motivo de uma vez a gente ter conversado, né? Quais são os Algumas teus... vezes. E algumas vezes. Inclusive, a gente tá precisando conversar de novo sobre Quais isso. são, Alinhamento, amor, alinhamento. quais são os teus pontos fortes? Quais são os teus? Então, peraí, vamos pegar o que há de melhor em mim, o que há de melhor no Rafael e vamos potencializar isso aqui. A nossa energia vai para isso aqui, então vamos dar o nosso melhor. Vamos saber a hora que a Tamires esposa tá falando, a Tamires empreendedora tá falando, vamos saber agora quando é que o Rafael esposo tá falando, e os papéis muito claros facilitam a gestão também. Porque se a gente pegar todo mundo fazendo a mesma coisa, a gente não vai potencializar nada, embola tudo, vem estresse, e você não sabe ali, na hora ali do pega pra capar, você pega e fala mais grosso, você toma determinada atitude, e aí vira um colapso. Então, assim, pra um casamento, uma sociedade não virar esse colapso, quais são os teus papéis, quais são os meus papéis. E potencializar isso. Potencializar. Casamento é parceria. Total. Casamento é parceria. É a gente literalmente fazer o que há de melhor em mim, o que há de melhor nele, e vamos lá. É isso aqui, então vamos botar a mão aqui nisso aqui, vai dar certo. E é isso. Eu tava lembrando aqui que eu brinco com isso, né? Que eu fui demitido da Dona Banana. É verdade. Eu pensava até, Rebeca, eu queria até te perguntar, né, como foi essa demissão, Ele foi demitido 2 vezes. Porque ele sempre fala e eu sinto tristeza no olhar dele, tá entendendo? É como se ele dissesse assim, poxa, eu amava tanto a Dona Banana, mas agora eu fui demitido. Ele sempre fala isso aqui. Eu sinto que é algo que eu preciso ser curado. A primeira demissão veio na produção, né? Que foi a gente teve uma briga, né? Uma briga mesmo. Teve uma briga mesmo. De verdade, brigas acontecem. E a gente entendeu, como ela falou, né? A gente entendeu o ponto entender. Conseguimos entender, né? Moisés, fala pra todo mundo, você conseguiu mesmo entender? Consegui, hoje é tranquilo. Hoje eu não quero mais nem pisar na produção. Quando fala assim, eu quero nem pisar lá, é porque eu acho que não tá claro. Não, mas hoje a gente trabalha junto também. Tem dias que a gente vai lá, produz junto. De sábado eu vejo. Mas sábado, domingo, né? Os dias que eu não tô na igreja trabalhando, né? Mas como eu brinco com isso, porque foi a nossa questão de alinhamento, né? Saber o ponto forte. Então foi essa primeira divisão das tarefas. Então, produção ficava com a Rebeca, fica com a Rebeca, e a parte dos bastidores no sentido de rede social, Instagram, marketing, né? compras, então, o marqueteiro... O compras, né? Então ficava com essa parte de logística. Entendi. Então aí eu dava esse apoio. Aí também ficava com o financeiro, né? Aí o financeiro vem a outra demissão também do financeiro da Dona Banana. Eu fui demitido pela segunda vez. Entendi. Tu vê que ele tem tudo bem, né? Até a data ele sabe. Ele sabe, tá no coração dele. Tá. Porque não tava dando, não tava conseguindo, né? Fazer a questão dos controles e tudo. E a Rebeca
tomou pra si o financeiro. Aí eu fui demitido. Fala mais um pouco, Rebeca, sobre isso. Mas é porque qualquer sociedade, a gente tem que entender pra onde, que existe um objetivo em comum. E os dois estão querendo ir para aquele mesmo objetivo, né? Então a gente tem que, assim, não tá dando, então bora aqui, né? Vamos se ajustar. Mas é porque o que acontecia? Ele chegava na produção, a gente tinha que produzir e ele queria fazer, peraí, deixa eu só tirar uma foto, peraí, deixa eu só fazer um story. Aí atrapalhava a produção, entendeu? Então não fazia sentido ele tá em duas funções e no qual uma tava atrapalhando a outra, né? Então, tu cuida da rede social e eu cuido da produção. Então pronto, a demissão foi essa. Mas não teve essa briga toda. Acho que essa briga, Moisés, aconteceu mais dentro de você. Gente, então você que é casal, que quer empreender junto, que trabalha junto, a gente precisa reconhecer também, não vamos fazer aqui, traçar como se fosse a coisa mais linda do mundo. Não é pra todo mundo, a verdade é essa. Eu já conversei com várias pessoas, já ouvi várias histórias de pessoas que realmente tem dentro de si assim, cara, eu preciso da minha individualidade, eu preciso, não dá. Você trabalha pra lá, meu amor, eu trabalho pra cá. Mas acho que volta tudo para o que a gente tá falando aqui. Tudo é questão de ajuste, tudo é questão de alinhamento, tudo é questão de humildade, tudo é questão de reconhecer, porque como a Rebeca falou, todo mundo, os dois, pelo menos estão querendo ir pro mesmo lugar. Estão querendo avançar, estão querendo crescer, estão querendo cuidar da família, estão querendo realizar sonhos. Um casamento saudável é sobre isso. Um relacionamento, seja de namoro, seja de noivado saudável, é sobre isso. Querendo crescer, querendo potencializar, querendo viver, querendo desfrutar da vida, tá tudo certo. Mas para que isso aconteça de forma potencial, tem que ter ajuste, tem que ter conversa, tem que ter franqueza, tem que ter cuidado com os detalhes, porque dessa forma, seja a sociedade entre marido e mulher ou não, essa sociedade ela tem tudo para se desenvolver. Sim, eu escutei até hoje uma questão de como você consegue um sócio, como é que faz um sócio valer a pena você estar junto. O sócio é aquela pessoa que, cada um cuida da sua função, mas se houver alguma situação em que um deles não puder mais, o outro tem que dar conta, né? E eu acho que é desse jeito mesmo. O relacionamento, nem sempre a gente vai estar bem, nem sempre a gente vai estar no nosso melhor, a gente tá na melhor performance. Mas eu tenho a confiança, eu tenho a certeza que se eu não tô bem em algum momento, Moisés entra e resolve a parada, entendeu? Então o sócio é esse, não é um cara que tá querendo destruir, né? O relacionamento também é desse jeito. Eu não tô querendo tomar o espaço do Moisés, eu não tô querendo destruir o Moisés. Pelo contrário, eu tô aqui pra poder somar com ele. Então como é que soma? Se eu e ele estivermos fazendo a mesma coisa, aquilo ali vai dar um resultado só. Mas se eu estiver fazendo algo e ele fazendo algo, a gente consegue chegar muito mais, né? Eu acho que o relacionamento, ele é uma multiplicação. A sociedade é uma multiplicação. Se você estiver multiplicando 1 vezes 1, vai dar 1. Mas se você multiplicar 1 vezes 2, já vai dar 2, né? Então a gente vai aumentando. Então você realmente pegar aquilo que é de melhor do outro. Em algum momento pode haver conflitos, como aconteceu, nosso relacionamento não é um conto de fadas e dentro da sociedade também não foi, mas o que eu sei é que hoje a Dona Banana tem 2 anos de vida e ela anda e ela é saudável. Por quê? Porque a gente entendeu qual é o melhor processo de cada um se envolver ali. Muito bom, muito bom, muito bom. Você tá aqui ouvindo hoje esse bate-papo, ou assistindo, eu não sei se você tá pelo Spotify, se você tá pelo YouTube, mas nós estamos aqui com as nossas esposas, eu com a Tamires, Moisés com a Rebeca, falando um pouco sobre a nossa vida. Esse é um especial do Dia dos Namorados, estamos falando de casamento, estamos falando do nosso relacionamento como namoro, estamos inspirando você a, quem sabe, acabar o seu namoro hoje, ou potencializar, pode ser, mas misericórdia não, meu amigo. Casamento não pode acabar. Mas noivado e namoro, pelo amor de Deus. Foi feito pra acabar, né? Foi feito pra acabar. Seja no casamento, ou acabar essa relação sem futuro que talvez você possa estar vivendo. Mas isso é tão verdade, Rafa, porque imagina aí, hoje a Dona Banana deu certo, né? A gente fez dar certo. Mas até mesmo dentro de um negócio, pode ser que não dê mais certo, né? E você tem que saber dizer assim, abrir mão, ter humildade, dizer, não, isso aqui isso aqui não tá levando a gente pro local certo para poder estar, né? Porque mais importante do que uma empresa, nós estamos numa jornada como empresa, eu e Moisés. Mas só que uma empresa não é importante. Nós não temos só esse projeto, nós temos milhares de projetos. O projeto de educar nossa filha é um projeto em comum, de sociedade entre nós dois, né? E o nosso casamento também, mas só que mais importante do que uma empresa é o quê? Mais importante do que a gente estar numa liderança de algum lugar, não sei o que, é o quê? É o nosso casamento. Então, a gente tem que saber abrir mão.
Nem mesmo dentro do casamento. Assim, não. Por que a gente tá fazendo isso? Porque nós dois somos casados. Esse é a parte mais importante, porque nós dois somos casados. Então eu vou lutar pelo meu casamento. Se a minha empresa não tá sendo saudável para o meu casamento, esquece. Eu abro mão fácil, entendeu? Legal. Então, a gente se ajustou porque a gente entendeu. Não, ainda vale a pena. Não, isso aqui vale a pena, isso aqui vai ajudar a gente mais na frente. A Dona Banana, ela serve para poder chegar, nos levar, eu e Moisés como esposos, a algum lugar. Legal. Ela não é o contrário. Não é porque nós somos casados que a gente tá alimentando a Dona Banana. É o contrário, entendeu? E do mesmo jeito, um relacionamento, um namoro. O namoro é uma construção até chegar a um casamento, né? Se aquilo ali não tá te levando até um casamento saudável, você tá fazendo o quê? Você tá perdendo tempo. Perdendo tempo. Você tá se machucando, pior ainda. E se às defraudando. Vamos logo entrar aqui nessa parada? Não, e isso é muito Eu sério, vou falar. porque tem pessoas que elas têm um péssimo relacionamento de namoro, um péssimo relacionamento de noivado, e elas acreditam que, não, quando casar vai melhorar. Mas não melhora, gente, piora. Então resolva tudo que você tem pra resolver no namoro, no noivado, porque se não resolver, o casamento não resolve. Eita. E o André tá noivo, né, André? Tá. Nosso filmmaker aqui. Tá tudo bem, né, André? Tá tranquilo, tá ouvindo aqui? Eu já saio. Né? Vai sair Coisa o casamento boa. também, tá bom? Um abraço pra noiva do André. Marcelo. Marcela, o André disse que tá tudo certo, viu? Vai seguir bem direitinho o que a gente tá O falando. André aqui. tem futuro, o homem que tá aqui trabalhando, meu filho. Você tem que buscar isso. Porque tem mulher que não sabe procurar. Homem e mulher, quer dizer, que não sabe procurar certo. Eita. E você tem que... A dica, lá vem a dica. Lá vem a dica, pega essa Anota, dica, anota, papel e anota. caneta, bloco de nota nas mãos. Como encontrar o parceiro ou a parceira certa? Mas é super verdade. Como você tem, sei lá, o público de vocês deve ter entre 25 e 30 anos. Se você tá procurando alguém e essa pessoa não fala de determinados assuntos, não conversa sobre determinados assuntos, não está num local... Isso é verdade. Sim, já se formou, ou pelo menos está buscando, né, um ensino, você Não está tá buscando parado na trabalhar vida. alguma coisa. Isso é uma coisa para poder a gente se atentar quando a gente vai entrar no relacionamento. Onde é que essa pessoa vai chegar? Porque, é só lindo, só tem um olho verde? Não, peraí, tem mais coisa do que isso, entendeu? A gente tem que saber, se assim, a pessoa tem um coração, a pessoa tem caráter, como é que ela lida com a família dela? Como é que ela lida com os amigos dela, Verdade. né? Aquela pessoa, ela diz assim, ela não tá ganhando rios de dinheiro, porque, gente, sei lá, a estabilidade financeira, ela vem com o tempo. Mas aquela pessoa tá, pelo menos, qual o entendimento que ela tem a respeito de ter um negócio? Qual o entendimento que ela tem a respeito da carreira o que dela? ela tá fazendo pra Isso. poder crescer, né? Exatamente, Isso é ou aquela pessoa tá estagnada. Ou aquela pessoa tá colocando a culpa no mundo. Tá colocando a culpa em verdade. quem? Na sociedade e tudo mais. Então, no relacionamento a gente tem que estar aberto a sinais também, né? Estar atento a sinais. Quando a gente vai entrar no relacionamento, a gente tem que saber a quem a gente vai procurar. O pessoal fala muito nesse ambiente de empreendedorismo e tudo, de inteligência emocional, de treinamento de pessoas, sobre a questão do vitimismo, né? E até pra você, falando disso, né? A gente brincando como escolher, né? Quem somos nós pra dizer como é que a pessoa escolhe um relacionamento? Cada um tem que saber o que quer da vida, né? Mas eu acho que um grande indício, pegando o gancho aqui, essa questão do vitimismo, né? Tem gente que tá avançando, quem tá crescendo, quem tá buscando se aperfeiçoar, crescer, se desenvolver, não tá com vitimismo, não tá culpando ninguém, não tá ali só reclamando, não tá ali só murmurando, não tá Só ali só desculpas. dando desculpinha pras coisas. Não, sei que a vida, em algum momento a vida é difícil, é complicada, mas tá tudo certo. A vida é isso. As coisas não são fáceis, a gente precisa correr, precisa avançar, precisa entender que precisa mudar algumas coisas na nossa mentalidade para entender que a gente pode crescer, que a gente pode avançar, que a gente pode merecer coisas grandes. Tá tudo bem. Mas tenha cuidado, tá aí um ponto legal pra você identificar uma pessoa, pra você começar a namorar, enfim, avançar no relacionamento. Cuidado com pessoas vitimistas. Cuidado com pessoas, porque sabe o que vai acontecer? Lá na frente, talvez ela vá culpar você de ela não ter crescido. Talvez ela vá culpar você de ela não ter avançado na vida, porque ela vai dizer, comecei a namorar cedo. Mas não sei o quê. Ela vai sempre arranjar alguma coisa. Então presta atenção. Se ela tá culpando os pais dela, se ela tá culpando alguma coisa, fica atento. Meu amigo, tem gente agora se tremendo todinho. Mas é isso. É super verdade. Porque o que acontece, né, do comportamento humano, se a pessoa ela é oprimida, por exemplo, pelos pais,
pode ter certeza que ela vai ser oprimida também dentro de um relacionamento. Por quê? Porque não é sobre como os outros agem com ela, é como você permite que as pessoas ajam com você. Como ela se posiciona, Moisés. Como se você se posiciona, mas é isso, que tem muita gente que entra num relacionamento abusivo e você vai lá e ajuda e tal, não sei o que, e a pessoa sai do relacionamento. Pode ir atrás, que a pessoa vai se envolver novamente com outra pessoa abusiva. Ou então vai perguntar porque ela já se envolveu várias vezes e é só mais um relacionamento abusivo que ela tá se metendo. Pois é, porque o que a pessoa tem que fazer, tem que tratar-se, né? A pessoa tem que buscar ajuda, tem que se tratar para poder não cair nessa. E realmente, quando a pessoa ela é vitimista, né? Tem esse sentimento, o que acontece? Eu falo, Tamires, olha, o Moisés ele é desse jeito. Daqui um dia eu tô dizendo pro Moisés a respeito da Tamires. Por quê? Porque quem tá falando não muda. A pessoa que está falando não muda, só muda realmente se você for atrás de mudar, né? Então, sinceramente, é uma dica, mas é muito válida isso, de que se a pessoa ela fala mal de alguém, ou se a pessoa ela tá culpando alguém, não se preocupe, vai chegar a sua hora dela culpar você também. Exatamente. É verdade. Meu é amigo, só mais um no caminho dela. Tá bom, Rafa? Eu quero saber uma coisa, você já curtiu esse vídeo? Você já tá compartilhando esse vídeo para os seus amigos, para tua família, para tua namorada, compartilha para tua namorada, para o teu namorado, para ver o que é que ele vai dizer sobre isso. E se inscreve no nosso canal, porque eu tenho certeza que você vai ser muito edificado em cada vídeo, em cada conteúdo que vai sendo gerado aqui. Mas, gente, deixa eu jogar outra coisa aqui na mesa também que o pessoal perguntou. Pega aí, Rafa, outra pergunta. Em relação, por exemplo, né? Aqui 2 casais que empreendem juntos e que tem desafios tanto no casamento como na vida empreendedora, né? Eu queria que a gente compartilhasse aqui, abrisse o coração, porque tudo aquilo que a gente supera serve de cura para alguém, né? Tudo aquilo que a gente vence serve para ajudar alguém a vencer também. Então, seja um desafio, vocês já falaram aqui alguma coisa sobre ser demitido, né? Enfim... Mas vamos compartilhar assim, lembrar de alguma coisa. Não precisa ser um negócio muito pesado não também. Ou se quiser, pode ser. Mas vamos falar sobre algum desafio que a gente passou, seja no casamento, seja nessa relação marido, esposa, empreendedorismo, ou coisa do casamento mesmo, do início do namoro, né? Porque todo mundo aqui namorou, noivou, casou e empreende. Então a gente tá dentro de alguns ciclos de vida aí, né? Verdade. A gente tá dentro de alguns ciclos de vida aí, com certeza tem alguém ou solteiro, tem alguém ou namorando, tem alguém ou noivo, tem alguém ou casado, tem alguém empreendendo, enfim. Vamos abrir o coração aqui pra gente compartilhar. Eu tenho muita coisa pra falar. Pois comece. Deixa eu me falar. Comece. Você tá lembrando de alguma coisa, meu amor? Não, eu tô lembrando assim, né? A questão de todo relacionamento, seja em qual estação está. A gente precisa ter uma rotina de vida. A rotina ela precisa fazer parte da nossa vida. E por muito tempo, isso foi uma dificuldade no nosso relacionamento. A rotina, eu pelo menos nunca vi ninguém ter sucesso se não tem rotina. A rotina ela faz parte da nossa vida, é a construção do nosso dia a dia. O que a gente vai fazer segunda, terça, quarta, quais são os planejamentos, aonde é que a gente quer chegar? Será que a nossa vida está condizindo com os nossos sonhos, com as nossas metas? Será que o meu planejamento diário vai fazer com que eu alcance isso daqui? Então, assim, por muito tempo a gente teve esse problema de rotina. Que também. E, assim, é algo que ou você faz ou você não faz. Que legal. Ou você faz ou você não faz. E a gente precisa sentar, planejar, conversar, colocar no papel, olha, vamos fazer isso daqui. Se a gente fizer isso aqui, a gente vai conquistar o que a gente quer. A gente vai conquistar os nossos sonhos. Sim. Então, a gente precisa ter rotina. Se nós queremos ser pessoas de sucesso, a rotina ela precisa estar embutida na nossa vida. Ela precisa fazer parte do nosso dia a dia. E a gente não tá perfeito não, viu? Na rotina não. Exatamente, a gente tá construindo, né? Eu gosto sempre de falar aqui, a gente conversa sobre isso eu e Moisés, que a gente fala de quê? Às vezes a pessoa diz assim, né? Às vezes tem pessoas que são muito radicais que dizem assim, eu só falo do que eu vivo. Calma. Eu falo do que eu já superei,
do que eu estou superando e do que eu quero superar. Sim. Porque quando eu comunico isso, eu vou crescendo, eu vou pegando ferramentas, né? Por exemplo, lembrando aqui de desafios e pegando também essa parte que a Tamires falou, que ela tá leve, ela não tá querendo abrir o coração, mas eu vou abrir. Eu e a Tamires, a gente viveu algo também como casal, a gente viveu algo como casal também na nossa vida, que além de namorar, de ser noivo, de casar, de empreender, mas antes da gente empreender junto, assim, propriamente dito, a gente viveu uma vida missionária. Eu e a Tamires, a gente saiu de Fortaleza, foi morar no Rio de Janeiro por quase 3 anos, e lá nós vivemos uma vida missionária. Nós estávamos inseridos 24 horas da nossa vida lá, em outro estado, longe da nossa família, né? Ali de alguma forma. Claro, a gente tinha as pessoas que estavam lá e tudo, tinha as equipes e tudo, mas tinha eu e ela. Então, assim, a gente não tinha pra onde correr. Sim. Ou a gente ficava bem, ou a gente ficava mal. Era a gente ou a gente, né? Então, assim, quando eu falo de vida missionária, a vida missionária não é uma vida ruim, não é uma vida difícil, né? Mas é uma vida que você abre mão de algumas coisas em prol de um propósito maior, em prol de um sonho, em prol de cuidar de outras pessoas, né? Então a gente viveu esse processo de vida. Mas não é nem desse processo que eu quero falar, não. Quando a gente retorna para Fortaleza, a Tamires estava grávida, né? Final de 2019 para 2020. Começa 2020, março de 2020, estoura a pandemia, né? E aí vocês falaram que vocês começaram a empreender ali, né? E quando estourou a pandemia, a gente olhou para um lado e para o outro. A gente passou 3 anos fora do mercado de trabalho, sem fazer nada. A gente nunca tinha empreendido na vida. Sim. Na verdade, até tinha arriscado, né? Também não vamos dizer que nunca não. Até porque, para quem não sabe, a gente já vendeu Mary Kay e Herbalife. Já tive um espaço de vida saudável da Herbalife. Herbalife, cadê você? Ei, presta atenção. E aí, o que é que acontece? Quando a gente retorna para Fortaleza, a gente não tinha um trabalho. Sim. A gente não tinha uma fonte de renda. A Tamires grávida. E assim, fora do mercado de trabalho, o que a gente vai fazer da nossa vida agora? E pandemia explode. Então, naquele momento ali, foi um momento difícil. Né? Foi um momento que eu não sabia o que fazer, eu não sabia para onde ir, eu não tinha assim uma experiência, eu não tava com expertise nenhuma para dizer assim, cara, vou colocar um negócio aqui e agora, meu Deus. Olhava para um lado, via a Tamires, olhava para baixo, via a barriga dela crescendo, olhava para cima, Deus, me ajuda, porque a família da gente estava isolada, né? Enfim, aquela loucura de pandemia e a gente dentro de casa ali se batendo, né? E o que foi que aconteceu? Engraçado, porque naquela época, uma das funções no trabalho, na vida missionária que a gente teve, era trabalhar com redes sociais. Então a gente cuidava das redes sociais da organização, a gente cuidava da comunicação, da parte de filmagem, de vídeo, né? De social media, né? Que eu nem sabia o que era social media, mas eu era social media, já fazia isso, né? Cuidava do Instagram, fazia as postagens, fazia os textos, então eu era copy, não sabia, né? Fazia toda essa parada. E a gente olhou para um lado e para o outro e disse assim, agora o que a gente faz da vida? Meu Deus, a gente tá numa crise, a gente não tem nada, cadê o dinheiro entrando? Vai nascer, meu Deus. E aí a gente disse, cara, vamos fazer o que tem nas nossas mãos, o que a gente já sabia. Então, assim, às vezes, né, isso serve de dica pro casal também. Cara, às vezes, talvez você tenha quer viver uma ideia nova, quer viver um novo tempo, uma coisa, mas às vezes você pode viver tudo isso com algo que você tem nas mãos. Sim. Né? E aquilo ali foi um grande escape para a nossa vida, foi um grande escape naquele momento, né? Foi uma crise que a gente passou a superar, pelo menos, no começo a gente não começou a entrar muito dinheiro, mas começou a entrar alguma coisa. Começou a brotar, começou a aliviar. E começou a brotar assim, uma nova oportunidade, abrir um novo caminho. A gente pegou o primeiro cliente, depois pegou o segundo cliente, depois pegou o terceiro cliente, depois foi pegando a autoridade. E até hoje a gente trabalha com isso, evoluímos para as outras áreas. A Tamires agora entrou na vida saudável também, fez um e-book. Vou deixar o link, calma. Mas, enfim, tudo isso tem a ver com lá atrás, em meio a uma crise que a gente estava vivendo, a gente pegou, olhou e disse assim, cara, tem uma oportunidade aqui que a gente pode pegar com algo que a gente já sabe, com algo que a gente pode fazer, e a gente começou a fazer junto. Então foi ali que a gente começou a empreender juntos, né? Então, fazia as postagens, fazia o texto, eu fazia o texto, ela fazia a postagem, ela brigava comigo para poder fazer a postagem, né? E a gente foi construindo isso hoje, foi construindo isso desde aquele tempo e foi até hoje. Então, um tempo de crise, dependendo da sua atitude, pode se transformar num grande testemunho para a vida. Total. Tudo é a forma como você vê. Isso. Quando você pega uma crise,
você tá ali no meio da loucura e você só murmura, você olha e você não vê esperança de nada, você tá ali fadado ao fracasso mesmo, entregue, tá vivendo ali aquela crise, ponto final. Mas a crise, ela pode ser a solução para sua vida. Sim. Verdade. A forma como você olha, eu vou tirar o quê? O que é que eu vou extrair aqui dessa crise? Porque, com certeza, se a forma como você vê, a forma como você manuseia aquela crise, a forma como você olha para aquela crise, identifica o que pode ser feito, ela pode ser sim uma solução para sua vida, como foi pra gente. Verdade. A gente estava ali num momento completamente assim isolados, olhava para um canto, olhava para o outro, a gente não via saída, a gente não estava com contato com muitas pessoas e no meio daquela crise saiu uma empresa. Então, assim, foi bom para nossa vida, foi a solução ali que Deus deu e a gente agarrou aquilo ali e vamos fazer isso aqui fluir. Verdade. E a gente uniu as nossas forças, colocamos o que tinha nas nossas mãos, energia, contatos, pegamos aquilo e fizemos florescer. É isso aí. Fora a demissão, Rebeca, compartilha um tempo de crise aí pra gente. Cara, tava lembrando aqui, né? Do fato que eu já falei que eu tenho melhorado a ser menos controlador, né? Então, uma coisa que eu cobrava muito da Rebeca era a questão da rotina, né? Eu sou do dia, ela é da noite. Então aí teve um choque. Inevitavelmente teve um choque. Então eu queria que a Rebeca acordasse cedo, junto com eu acordava cedo. Eu queria que a Rebeca estivesse tomando café na hora que eu acordasse pra tomar café. Então, eu queria obrigar ela a entrar na tua caixinha, na minha caixinha, na minha caixinha de rotina, de acordar cedo, de ler, de resolver. Aí já tá tudo resolvido de manhã, tá tudo no papel, tudo organizado. Por muito pouco, pessoas têm crise de ansiedade, mas disso pouquinho, rapaz. Então eu quis trazer a Rebeca pra dentro da minha caixinha. Aí, meu filho, deu tilt. Né? Porque cada um funciona de um jeito, né? Mas o que acontece? Eu realmente sou da noite. É engraçado, a gente se deita pra poder dormir, aí eu começo. Moisés, e a gente fizer isso. Até postei isso recente. É tipo aquele total. Né? Eu saio, eu durmo. Da meia-noite, eu monto um projeto, entendeu? De vida, ela monta um Um projeto de vida. De meia-noite a 1h da manhã. É sério. Eu tô dormindo, 5 minutinhos, ele tá certo, vai dar certo. Entendeu? Tá dormindo aqui. Mas só que realmente eu funciono melhor à noite. Mas o que aconteceu? Eu peguei ele pra ser meu professor, pra ser meu mentor. Teve uma hora assim, Moisés, tu é muito bom em produtividade. Pois então vamos aqui, como é que tu faz pra poder fazer isso e aquilo, entendeu? Legal. Como é que tu faz? Qual que te motiva a acordar às 5 horas da manhã? Quais são o que faz você... Porque eu tenho um senso de imediatismo, no sentido, eu realmente lanço um projeto com tudo certo, e aí o que acontece? As coisas demandam tempo, a gente não faz as coisas assim, você tá com a ideia brilhante, as coisas demoram para poder, e inclusive, muitas vezes você tem que estar num local como esse, num local de fundo do poço. As pessoas dizem, né, o fundo do poço tem uma mola propulsora, e é super verdade, porque nenhum crescimento tá junto com a zona de conforto. Nenhum. Você não consegue crescer se você estiver em zona de conforto. É muito confortável pra mim dormir 1h da manhã. Mas só que isso traz crescimento, né? Isso aqui vai me ajudar ao quê? Né? Então, todo o crescimento, ele está longe da sua zona de conforto. Então, você precisa sair, você precisa se colocar em local de realmente desconfortável para poder você conseguir fazer alguma coisa. E a gente não quer, muitas vezes a gente não quer passar por determinadas situações, né? Mas só que faz super sentido você se colocar nisso. Porque que você percebe? Todos os recursos estão dentro de você. Às vezes a gente fica buscando recurso fora e tudo mais, mas só que já tá dentro de você, a resposta sempre tá dentro de você. E a gente tem que se escutar, tem que saber se colocar numa situação e ver o que é que você pode melhorar ali, o que é que, com qual habilidade você pode resolver aquilo ali, né? Existe um conceito, né, que é da antifragilidade. Né, que eu brinco e diz assim, o frágil, explicando melhor, o frágil é aquela pessoa, é o quê? É um material em que você bate e ele quebra, e aí já era. Existe o robusto, aquela coisa que, como esse plástico, eu bato nele e não acontece nada. E o antifrágil
é aquela pessoa que se beneficia de bater nela, né? De uma colisão, de algo. E é isso, a gente tem que ser antifrágil. Legal. O conceito de antifragilidade nada mais é do que você ter fé. É você entender que bem-aventurados são os que choram porque eles serão consolados. O que é você ser bem-aventurado quando você chora? É você entender que tudo existe processo. Se eu quero aprender algo, eu vou começar a aprender alguma coisa e eu vou me espernear, vou chorar diante de uma situação que eu não conheço, que eu não sei fazer aquilo ali. Mas bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Você arde excelência se você passar pelo dia 1. Né? Você entender que naquele momento você não deu conta, mas mais pra frente você vai dar. Então eu acho que de todas as situações que a gente viveu, e que foi difícil e tudo mais, que existiram também várias, porque a vida humana é feita de várias, como diz, os dias são longos, mas os anos são curtos. Porque num dia cabe muita coisa para poder você viver, mas você tem que pensar no longo prazo. Você que tem que pensar o que você vai construir a longo prazo. Já aconteceu. Durante o namoro, nós terminamos o namoro. Glória a Deus que a gente terminou o namoro, porque foi decisivo para poder a gente entender de saber se não, esse namoro aqui vale a pena, tá levando a gente para algum lugar ou não? E a gente disse assim, não, é isso mesmo, a pessoa com quem eu quero estar é você. Legal. Entendeu? Tá lembrando aqui. A gente teve... Deixa eu chegar a tua lágrima. Eu lembro o dia. A gente viveu também... Eu lembro também, eu lembro. Não, eu lembro, quando você tinha acabado, lembro. Eu acho que eu falei. Lembro. Enfim, mas Moisés não foi lá, não torceu. Tá vendo? Só de ruim, mas só de era muito ruim. Hoje ele só de melhorou, ruim. melhorou muito. Glória a Deus pela minha vida. O segundo encontro mais importante na vida do Moisés sou eu. Uau. Eu ganhei na loteria. Eu ganhei na loteria quando eu casei com a Rebeca. Uau. Enfim, tem que ser, homens aprendam. Aprenda, viu, a honrar. E mulheres também se valorizem. É verdade. E é muito legal pensando assim, eu acho que existem crises que tem até um conceito do Flávio Augusto, né? Que é o ponto de inflexão, né? É o ponto ali de mudança, o ponto de virada, né? Sim. Então, eu acredito que tem muitas crises que geram uma virada na vida de alguém, né? Eu lembrando aqui da Tamires, até para valorizar aqui minha esposa também agora, né? Ela viveu e ela serve de inspiração demais para mim. E ontem eu até tomei uma decisão eu tava levando a minha vida comendo tudo que eu queria, eu tava ali sem praticar, desregrado total. E a Tamires, ela já foi uma pessoa muito desregrada na vida. Muito desregrada. A comida da Tamires, assim, o legume assim, mais saudável que ela comia era batata frita, né? E foi o que aconteceu. Eu vi a Tamires, e eu tô falando isso aqui realmente para valorizar ela. Nunca falei isso em público desse jeito. Não chore, não precisa. Ele vai chorar. Bota uma música romântica. Bota uma música romântica na edição. Mas assim, a Tamires, a gente tá com 2 anos, né? Quando a gente completou 1 ano e meio, a Tamires estava numa crise, né? E eu vivi essa crise também junto com ela, porque ela estava naquela, meu Deus do céu, eu engordei 20 quilos na gravidez, e depois desses 20 quilos da gravidez, eu perdi só os quilos da criança que sai, e agora as minhas roupas não cabem mais, eu fico estranho nas fotos, e não sei o quê, e ela repetia aquilo, e só repetia aquilo. Sim. E acabava gerando uma crise ali, porque às vezes você fica ouvindo a mesma coisa, aí fica aquela coisa, aí já tava chata, mas eu te falei isso, mas já tava chata. Mas o que foi que aconteceu? Ela tomou uma decisão. Eu lembro do dia que ela disse assim, amor, a partir de hoje eu vou mudar minha vida. A partir de hoje eu vou mudar minha vida. Eu tô falando que quando a gente tá gravando isso aqui, completou 6 meses agora que ela teve essa virada, né? Então, eu quero honrar você aqui, tá certo? Em público, pro Brasil e pro mundo inteiro. E dizer que você serve de inspiração total pra minha vida depois de 10 anos de casado, depois de 20 anos de namoro. Você é uma das minhas grandes inspirações de vida. Gente, aprenda. Né? Porque, meu amigo, ela disse, eu vou fazer, e ela fez. E é isso. E tá aqui, e tá constante, e tá fazendo, e tá linda, meu amor. Obrigada, bebê. Eu quero ouvir o outro lado da história. Vamos lá, né? Engordei na minha gestação em 23 quilos, se eu não me engano foi isso. Estezinha nasceu e tem todo aquele processo da gente se recuperar, né? Enfim.
E o tempo foi passando e eu não fui perdendo ali os meus quilos tão desejados que eu queria tanto perder, né? E... Porque a pessoa pode ficar bem com seus quilos. O problema não são os quilos, o problema é você estar bem. É você estar bem, você quer. precisa estar bem, né? E naquele momento eu não estava me sentindo bem. As roupas não estavam legais. Eu pensei assim, né? A Esté vai nascer e 40 dias depois eu vou estar ali vestindo as mesmas roupas, bem como eu tava. E não foi esse processo fácil, não foi esse processo rápido. E eu me vi, né? Eu olhava as fotos e eu, meu Deus do céu, não tô me sentindo bem. E isso começou a afetar na minha mente. E eu comecei a ficar sem disposição total. Não tinha disposição pra estar com a Esté, dormia mal. E eu falava assim, né? Meu Deus, eu preciso mudar de vida, porque dessa forma eu não vou chegar onde eu quero. E eu preciso. Só que aí, na verdade, eu comecei a murmurar. E eu não tomava nenhuma decisão. E se você só ficar murmurando sem tomar decisão, nada vai mudar. Vai ficar daquela forma ali. E eu lembro como se fosse hoje. Era um domingo. E eu disse assim, amor, amanhã eu começo meus novos hábitos. Eu vou me exercitar, eu vou me alimentar bem. O Rafael olhou assim, tipo, sem acreditar, porque eu sempre tinha uma torta lá, a gente disse assim, vamos comer logo essa torta. Não, eu lembro que a gente pediu um iFood, um hambúrguer enorme, comia assim com o maior prazer, e ali aquele hambúrguer foi a minha despedida. E o Rafael olhou assim, sem me dar muita bola, porque ele sabia que 30 e poucos anos da minha vida eu era uma pessoa que eu nunca comi salada, eu tinha muita dificuldade em comer coisas novas, e eu era totalmente seletiva, sedentária ao extremo, então ele não me deu muita confiança. Mas na segunda-feira, 6 horas da manhã, eu tava ali no meu café da manhã, e eu comecei. Café da manhã, almoço, jantar, todas as refeições foi uma mudança radical, porque eu precisava daquela mudança ali. Naquele momento, eu precisava ser radical na minha vida, porque eu sabia que se eu fosse assim, meia boca, eu não ia ter foco pra chegar onde eu queria chegar. Aí eu peguei, fui determinada, fui fazer meus exercícios, comecei a acordar assim super cedo, e hoje tá com 6 meses, né? 6 meses e pouquinho. E eu perdi meus 9 quilos. Então, eu cheguei aonde eu queria chegar. Eu cheguei no meu peso que eu estabeleci ali pra mim. Eu tô vestindo o número de roupa que eu coloquei como meta. Então, assim, você construir isso não é uma mudança só exterior. É uma mudança aqui. A sua mentalidade muda completamente. Não tem como você não mudar a sua mente. E novos hábitos se constroem. Então, assim, foi dia a dia eu construindo ali meus novos hábitos. E dessa jornada, eu peguei e falei assim, rapaz, eu vou compartilhar, vou tornar público nas minhas redes sociais, que é para eu fortalecer ainda mais isso dentro de mim. Eu estar no lugar e a pessoa saber que eu tô num processo e aquela pessoa ali vai me cutucar também, vai me encorajar. E eu tornei público, abri de vez meus novos hábitos, alimentação saudável, exercício, acordando cedo, bebendo água. Gente, eu era uma pessoa que eu não bebia água. O Rafael reclamava muito. E hoje eu bebo aí tranquilamente muita água. 15 litros de água por noite. Calma, né? E isso pra mim é uma vitória, isso é uma conquista. E eu falo assim, né, amor, se deu certo comigo, se eu conseguir, qualquer pessoa pode conseguir. Porque do jeito que eu era, as manias que eu tinha, eu consegui. Por que outras pessoas não podem conseguir? E dessa minha jornada surgiu aí o Transforme-se. Eita, ela já tá vendendo o produto dela. Gente, do nada! Que é o Transforme-se, junto com a minha nutricionista, junto com a minha personal. Mandar aí um beijo pra elas, a Marcela e a Andresa. A gente construiu juntos um projeto de emagrecimento feminino focado em 28 dias. Que a pessoa vai perder no mínimo 4 quilos. Só que não é apenas 4 quilos, é um start para ela ter uma vida saudável. É ela mudar a forma dela pensar sobre a comida, é a forma dela pensar sobre exercício físico. E também aí a gente lançou um e-book com 50 receitas saudáveis e descomplicadas que fazem parte do nosso dia a dia. Só não comprou. Que fazem parte do nosso dia a dia. São coisas que as pessoas perguntavam no Instagram. Me manda aí a receita. Como é que faz isso? E o engraçado é que
falando 2 pontos, né? Sobre rotina e sobre uma vida saudável. A gente veio começar a ter rotina... Que não impede da pessoa comer uma Dona Banana, não, tá? Que fique claro isso. Tem Com fruta, certeza. é bem equilibrado. Não, tá? calma. Eu fui bem radical, Indicadas só que por hoje nutricionista. eu sei comer. Hoje eu como uma fatia de Dona Banana, mas eu não como uma Dona Banana inteira na mesma refeição. Mas você pode comer com sua família a Dona Banana inteira. Exatamente. Pode, deve. É completamente Você comer diferente. sozinha a Dona Banana inteira. Você construir essa forma de você ver um alimento é prazeroso. Você não tá abrindo mão. Você tá se alimentando de forma saudável, você tá comendo coisas gostosas e a forma como você enxerga é o que vai mudar dentro de Total. você. Falando um pouquinho, né, de rotina e hábitos mais saudáveis, a gente começou a ter rotina com a Esté. Eu grávida ali na pandemia, comecei a pesquisar sobre rotina e vendo os cuidados do bebê, como era a questão do sono, isso. E eu grávida ainda, eu disse assim, eu vou fazer tudo isso aqui que eu tô lendo, que eu tô escutando, eu vou fazer com a Esté. E Foi mesmo. no dia que nós chegamos em casa da maternidade, nós começamos a rotina com a Esté. E hoje ela tem 2 anos e é uma menina que ela tem uma rotina assim completamente exemplar. Eu sei a A gente hora que relaxou ela... um pouquinho, de 2 meses pra cá. Mas Oi. ela já tá nela, a rotina É. tá nela. Ela já construiu aquilo verdade. ali. Ela acorda na mesma hora todos os dias. Ela sente fome nas mesmas horas. E, assim, ela dorme bem. É uma menina que sempre comeu, assim, tudo de mais saudável. E isso aí foi um gatilho pra mim. Eu disse assim, rapaz, como é que eu construí uma alimentação completamente saudável na minha filha e a minha filha tá crescendo e me vê comendo isso? Não faz sentido, não tem lógica. Então, isso chamou a minha atenção, isso despertou também em mim a questão da rotina, a questão da alimentação saudável. E foi a melhor coisa que eu fiz. Então, hoje, eu viver uma vida que eu não tô cansada, eu não reclamo, eu me alimento bem, eu tô ali implantando uma rotina dentro da minha casa verdade. de hábitos saudáveis. Hoje, no dia que eu não treino, eu tô mal. Eu sinto muita falta. Eu sinto muita falta. Eu olho e eu digo assim, meu Deus, tá faltando alguma Rafael coisa. tem que Amor, voltar, deixa eu te perguntar uma coisa, mas se tu fosse agradecer uma pessoa por tudo isso que tu viveu, tu agradeceria a quem? Eu iria lhe Adeus. agradecer pelo posicione-se. Porque foi através de você Foi mesmo. falando também que as pessoas precisam se posicionar, É que eu verdade. me posicionei Obrigado. na vida, Obrigado, né? obrigado. Então diga assim, em primeiro lugar, Deus. Em primeiro lugar, Depois- a Deus, depois Rafael Lopes. Não, mas é legal a gente brincar, falar tudo isso aqui, porque eu acho que o que falta, e acho que vocês vão concordar, vocês acompanham casais, vocês acompanham gente também há muito tempo, né? Eu acho que falta muito encorajamento dentro das casas, né? Sim. E para viver, por exemplo, uma mudança, seja qual for, seja de rotina, seja de comida, seja de horário, seja do que for, se o outro não validar, se o outro não der apoio, meu amigo, o negócio se perde no meio do caminho e... É a questão não vai da não. parceria. Total. A parceria, ela precisa fazer parte ali do dia a dia. Se não tiver parceria, fica difícil. verdade. Em meio a tantas coisas que a Rebeca falou, a Rebeca mãe, a Rebeca empreendedora, a Rebeca da igreja, e em meio a tudo isso, Esposa também. esposa. Casada com Se não Moisés. tiver parceria, é difícil. É difícil. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Mas é isso, E o papo Rafa? foi embora, viu Foi aqui, bom. meu amigo? Foi bom. Rapaz, foi embora também. Vamos para as considerações finais, né? Hã? Vamos pra parte final agora. É, vamos. Finalizar, dar mais uma dica final pro pessoal aí. É. Rebeca, O que Rebeca, tá fazendo dia dos vai dar uma namorados? dica. O que tá fazendo dia dos namorados? Eu vou fazer outro filho, brincadeira. Precisamos Todo mundo. pensar, né, em ter outro filho. Vocês estão pensando em ter outro filho? Sempre, né, amor? É, terça-feira, a gente tá marcando. Terça-feira. Não, mas a gente quer e vai acontecer, né? Vai, com certeza. Vai. Vocês pensam em ter outro filho? Sim, a gente Bem, pensa. é, né? É isso aí. A gente treina direto, mas... Gente, quando fala treinar, é falar, entendeu? É declarar, nós vamos ter outro filho, tá? O pessoal que tá aí, que não casou Sorrisão, ainda, fique galera. tranquilo. Mas vamos para as considerações finais, vamos para as dicas finais e vamos lá. Vai, amor, fala aí. O Rafa ficou nervoso. Vai, Rebeca, é tu. Jogo da verdade é consequência. Ai, meu Deus, quanta adolescência. Mas falar de encorajar, Rafa,
Realmente, para mim, é muito importante você encorajar as pessoas. Então, acho que consideração final, né? A gente tem que sempre olhar para o outro com esse olhar de dizer que, assim, eu tenho que te ajudar a você chegar... Se eu te ajudar a você chegar num local melhor, eu também tô me ajudando. Legal. Né? Então, acho que em relacionamento, já que hoje o episódio é sobre isso, a gente tem que pensar exatamente desse jeito. No sentido, encorajem a pessoa que tá do seu lado. Encoraje a pessoa que tá do seu lado. Você só ganha. Você só ganha se você encorajar ele, se você mostrar pra ele caminhos que ele pode ser melhor, né? Se você mostrar pra ele o quanto ele é maravilhoso, né? E da gente nunca esquecer disso, de não murmurar, não colocar nem você, nem o outro pra baixo, né? Então, a gente tem sempre isso. Ajudar as pessoas a ser o melhor. Muito bom. Muito bom, viu? Acredito que a questão da parceria, né? Nós precisamos ser mais parceiros uns dos outros. Pô, coisa linda. É verdade. Tá todo besta. Ele tá se achando. Como é, Rafael, que tu fala lá com a Tamires, dentro de casa, como é? Faz aí, rapidinho. Oh, meu Deus do céu, Rebeca. Tá bom, eu falo assim. Bora, amor, resolve logo isso aí rápido. Agora fala de verdade. Cadê o meu amor? Não é bem assim não, meu povo. Mas, gente, considerações sejam finais, parceiros. tá? Você tá bem falante. Sejam parceiros. Não negociem, tá? Não abra mão dos pequenos detalhes. Isso faz toda a diferença no relacionamento. E vocês têm um foco. Vocês precisam estabelecer quais são as prioridades de vocês como família. Sim. Quais são as prioridades de vocês em todas as áreas da vida. E quando a gente estabelece essas prioridades, fica mais fácil a gente saber o que precisa ser feito para a gente chegar lá, para a gente alcançar. Então, assim, famílias fortes, né? A gente precisa ser essa família forte. A gente precisa ser essa família com valores, com princípios. Legal. A gente precisa ser essa família unida, cheia de amor. Não apenas, assim, aquele amor que você não demonstra, mas demonstrar amor mesmo. A gente lá em casa abraça, beija e conversa com a Esté em cima da gente. E isso faz com que a nossa família seja uma família forte. E o Brasil, o mundo precisa de famílias fortes, famílias com valores. Sim. Famílias que demonstrem amor. Uhum. Famílias que saibam onde é que tá indo, o que tá fazendo. Famílias construindo juntos, potencializando dentro de casa. Então é isso. Uau. As minhas considerações finais é assim, né? Vocês estão vendo aqui e assistindo. Tá difícil, né? Existe uma crise, né? Existe uma crise nas famílias, né? Que a gente vê, que a gente já ajudou pessoas, mas assim, aqui são 4 pessoas totalmente diferentes uma das outras aqui. Sim. Né? Mas que eu quero, na verdade, dar uma palavra de esperança. Talvez você tá aí, você viu uma família destruída na tua casa, com os teus pais. Você viu que tua mãe não deu certo com teu pai não deu certo com a tua mãe. Talvez isso vem desde os teus avós. E você pensa que você não nasceu para ser feliz, para ter uma família, para crescer, para se desenvolver como indivíduo. E na verdade você pode, você tem o direito, você merece crescer, você merece encontrar um homem, você merece encontrar uma mulher que vai te valorizar, que vai te honrar. Mas primeiro, como a gente falou aqui desde o início, se valorize, se honre, se conecte com você, se conecte com Deus. Porque com certeza Deus é o maior interessado em ver você dar certo, em ver a tua família se desenvolver. Sim. E isso é possível também. Se é possível para o Moisés e para a Rebeca, se é possível para mim e para a Tamires, mesmo com as nossas imperfeições, mesmo com os nossos erros, falhas, que são muitos, mas graças a Deus a gente está aqui e você também pode viver tudo isso. Muito bom. E a minha consideração final é que, meu amor, eu amo você. Jornada tá mas ele poderia falar pro mundo todo. Poxa, por que eu não pensei nisso? Eu amo você, a jornada tá só começando. Te amo. Que venha 1, que venha 2, que venha 3 filhos. E aí, eita, vários glória. projetos, tá? Hoje, pode ser hoje. É sempre bom estar ao seu lado, caminhar junto, vivenciar os desafios, vencer os desafios. Ao seu lado é sempre melhor. Bebê, sempre é bom estar do seu lado, na sua frente, atrás. Eu tô brincando.
E, Gente, é isso. Chegamos ao fim. Moisés deu aqui mais de 1 hora já, viu? Glória a Deus, coisa Poxa. boa. O papo foi leve, o bom. papo foi Ei, um dos enriquecedor. melhores papos até hoje do Foi Ducast. sim, foi Vai sim, ser o foi melhor muito pra bom. sempre. Vai, Forever. porque as donas, né? São elas, né? Elas que mandam na gente, Rafa. Meninas, obrigado pela E vida. se Obrigado. você não segue ainda o YouTube, o canal, né? Você precisa seguir. Tá cheio de novidades, muita gente bacana ainda pra vir pra cá. E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, muito edificado assistindo cada episódio. Já tem aí vários episódios no YouTube. Segue também o Instagram, @ducastbr. Isso. @Tamires Sampaio. @Beca Feitosa. @Beca Feitosa. Dona Banana. Dona Banana. Moisés Feitosa. Moisés Feitosa. É isso aí. Nosso patrocinador. André Luiz Rocha, o melhor filmmaker de Fortaleza. Até hoje, né? Não sei depois. Gente, é isso, né? É isso, E aí, gente. muito Fica até a bom, próxima. maravilha. Um beijo, tchau, tchau. Compartilha esse vídeo e vamos pra cima.